todos alunos dos primeiros anos do novo MI. Eu vou estar gravando uma aula hoje, de em torno de uns 10 minutos, não mais do que isso, sobre o nosso conteúdo que nós estávamos trabalhando em aula e principalmente sobre a nossa apostila, sobre algumas questões sobre filosofia. Eu estarei disponibilizando no ambiente depois, a seguir essa aula para que todos possam ter acesso. Eu disponibilizei também se alguns quisessem participar. A gente vai tentar, uma próxima vez, organizar com um pouco mais de antecedência e o pessoal poder agendar as suas aulas. Bom, estou compartilhando uma tela. Essa tela eu vou estar encaminhando para vocês também no ambiente para que vocês possam ter acesso. Mas a nossa grande nós estávamos discutindo assim como o primeiro ano sobre uma conceituação possível da palavra filosofia. E nós tínhamos percebido na aula de que a filosofia não tem uma definição exata. Por que que ela não tem uma definição exata? Porque ela não é definitiva quanto às suas constatações. E que os problemas filosóficos, eles são problemas ligados às, aos, aos conflitos que as pessoas têm na sua vida em sociedade. Então, a filosofia, nesse terceiro item aqui, a título de revisão, ela nada mais é do que tornar as pessoas conscientes sobre seus atos, tornar o ser humano consciente acerca de sua existência. E agora, seguindo no nosso segundo parágrafo, que é um pouco mais exigente, nós temos o item ali chamado definição. Vocês percebem que definição está entre aspas aqui, justamente porque pela dificuldade que nós vamos ter de dizer definitivamente o que é filosofia. Mais para frente, nós vamos optar sempre a palavra conceituação. Enquanto definição, muitas pessoas tentaram fazer da filosofia uma totalidade, uma generalidade ou uma causalidade última das explicações das coisas que acontecem no mundo. Ela é meio uma tentativa de explicar o sentido de todas as coisas, um sentido último. Essa é uma tentativa bastante ousada e que nós não vamos assumir ela em sala de aula, porque no nível de explicação última ou de causalidade última, ela cai no nível de especulação. Acerca da matéria da filosofia, ela é uma tentativa de prender junto, agrupar como uma totalidade, aí sim, as várias particularidades do mundo. Então, as diferentes coisas que acontecem, que nos afetam, e a gente quer dar uma explicação acerca dessas diferentes coisas que acontecem, dos diferentes aspectos do mundo, nós acabamos fazendo filosofia como muito mais como uma atitude de querer compreender as diversas coisas, os diversos aspectos do mundo. Que aí eu entro no quarto item aqui, é que é uma atitude de querer dar sentido à nossa experiência. No texto ele vai usar daí a etimologia da palavra filosofia. A etimologia da palavra filosofia significa amor à sabedoria. Isso significa é muito mais uma forma de nós nos portarmos perante a vida, perante a nossa experiência, as coisas como nos acontecem. E por fim, o quarto item dessa necessidade ou dessa tentativa de dar uma conceituação à palavra filosofia, a filosofia é um tipo de pensamento, é um tipo de representação, entre aspas, é um tipo de conhecimento
que influencia as nossas atitudes e a direção que nós vamos tomar na nossa vida. Então, nós tentamos fazer uma explicação sobre o todo, nós tentamos juntar os diversos aspectos, nós temos uma atitude perante a experiência que é, em última instância, uma forma de nós darmos algum direcionamento para a nossa vida. Por isso que algumas pessoas tratam da filosofia como uma espécie de filosofia de vida. Nesse sentido, a filosofia se diferencia e se assemelha às ciências. Nessa relação filosofia e ciência, tanto a ciência como a filosofia influenciam a nossa vida. São tipos de conhecimentos, tipos de pensamentos que nós temos que requerem de nós algum tipo de ação. Quando nós pensamos alguma coisa, nós pensamos alguma coisa para agir, para tomar uma atitude em relação às coisas. A diferença entre ambas, que nós estamos pontualizando aqui, é que a filosofia é uma atitude mais geral, enquanto que a ciência ela é um procedimento mais particularizado. Então, enquanto que o conhecimento da filosofia é um conhecimento mais ligado a alguns acontecimentos, ela tem algumas vantagens. A vantagem que a filosofia, a ciência é mais precisa quando se refere aos fenômenos do mundo, ela tem um pouco mais de dificuldade de dar um sentido geral. Esse sentido mais geral é uma tentativa proposta pela filosofia, né, que é uma tentativa de organizar e dar um sentido, em última instância, último. Então, nesses dois aspectos que nós pensamos hoje, que são aspectos que a gente já estava conversando em sala de aula, serviria de mote ou de rumo para a gente pensar a nossa relação e a relação que a filosofia ocupa dentro da formação de vocês, assim como as ciências ocupam um papel determinado dentro da formação de vocês. A questão pedagógica, a questão educativa dessa aula de hoje e também dessa experiência que nós estamos passando de ter aulas remotas e estar um pouco mais restritos às à nossa locomoção, é a ideia de que a filosofia e a ciência precisam nos auxiliar para nós vivermos, para nós agirmos. A solução dos problemas, ela sempre é uma solução que vem no nível da atitude, da ação. A filosofia e a ciência, elas compreendem aspectos do mundo, nós representamos e elas precisam formativamente me transformar, propor para que eu possa ser melhor, para que eu possa mudar as minhas decisões e minhas ações. Ok, pessoal? Da minha parte era isso. Eu não quero me estender muito no vídeo, porque nós corremos o risco de o pessoal tem dificuldade de baixar os dados móveis. Agradeço para quem vai assistir esse vídeo e espero que tenha ajudado. Um abraço e até a próxima.